Boa tarde. Boa tarde. Desculpa o delay aqui, estava tentando de configurar a internet também. Primeiramente, é um prazer estar aqui participando com vocês hoje, falando um pouquinho da Elastic, mas também estar aqui no ICMC. Eu comecei com tecnologia desde criança, sempre gostei, eu era das pessoas que, tipo, sei lá, lançou alguma coisa, eu ia ver, procurava alguma loja que estava vendendo, ou a única, pelo menos da família, que gostava do negócio estranho no computador, na época. Então, já tinha uma relação, mas nunca considerei como profissão. Nem pensava, aliás, eu gostava, fazia, vendia site, depois aplicativo, mas como hobby nunca foi uma profissão para mim, na minha cabeça, até que em 2012, eu prestei vestibular e entrei na USP, no CNC, e fiquei uns bons anos aqui, então tá aqui. Eu comecei aqui, eu lembro que foi assim que eu entrei, eu devia ter sentado por ali, e aí foi quando eu comecei e levei isso como profissão. Então, para mim é bem legal estar aqui de novo e estar falando com vocês. Bem, no meu primeiro ano de universidade, eu tive, aí explicando um pouquinho da minha carreira, por onde eu passei, eu fui contratada pela IBM, já no primeiro ano, IBM era em Hortolândia, na verdade, e voltava, então, e estudando aqui na USP. Fiquei um tempo fazendo isso, bastante tempo fazendo isso, por sinal. E na IBM eu passei primeiramente como programadora, entrei como programadora Java, depois fui para a área de gerenciamento de projetos, e aí me tornei advocate da IBM para a IBM Cloud. A IBM Cloud depois juntou com a parte de Watson também, inteligência artificial, então fiquei advocate de tudo em Cloud da IBM. E advocate, até eu que eu sou hoje na Elastic, advocate é a pessoa que representa a marca para as pessoas que utilizam. Então, não necessariamente só clientes, ou só comunidade, ou só quem está estudando, mas para todo mundo que utiliza as ferramentas da empresa. Então, fazendo a ponte entre as pessoas que utilizam e a empresa. Depois de uns quase 6 anos aí na IBM, eu entrei na Elastic e assumi como advocate para a América Latina. E aqui estou, cá estou. Então, para mim é super prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre observabilidade com o Elastic Stack. Antes de falar de Elastic Stack em si, é importante falar de Elastic, né? Eu estou falando Elastic, entrei na Elastic. Talvez IBM era um pouco mais fácil, mas, de vocês, talvez se eu falar os termos fica um pouco mais fácil, se eu começar a citar alguns do Stack. Mas quem já ouviu falar em Elastic? Olha só. Então, peraí, permaneça. Porque às vezes aumenta quando eu falo isso. Elasticsearch. Sabia. Normalmente acontece. Tem outros, tá? O Stack, ele vai além, tem mais algumas coisas. Eu trouxe alguns pequenos brindes aqui, então, que são aqueles negocinhos de... Eu não sei o nome oficial disso, mas aquilo que você usa para tampar a webcam, sabe? E é da Elastic, então, enfim, de repente, baseado em perguntas, eu deixei para o final, mas não tenho certeza se a gente vai conseguir fazer mais de uma. Então, de repente, eu solto algumas perguntas no meio e aí vocês me falam. E a primeira vai agora. Tá? Vamos da Elastic, então. Somos uma empresa de busca. Essa é a definição principal e é o que a gente diz sempre para qualquer pessoa da Elastic, que é a Elastic somos uma empresa de busca. Quando a gente fala em busca, e lá vai a primeira pergunta, o que vem na cabeça de vocês? Pode falar, não precisa. Google? Beleza, gostei do seu. Beleza, tá certo, é legal. Quando a gente fala de design, da parte da interface, o que vem? A busca, beleza, Google, mas interface de busca. Google Material Design. Como é que é? Quem falou caixinha de texto? Beleza. Deixa eu até tirar aqui. Já vou dar para vocês. Ó, vou deixar aqui. Aí você pode entregar para ele Bem, tá certo. Até coloquei isso aqui. Normalmente é o que vem, e tá certo, é uma aplicação da busca, tá? Não tá errado, não. Mas a busca em si
ela vai além, tá? Então eu vou dar um exemplo, o exemplo do Uber. O Uber utiliza Elastic para busca. E aí não tem essa caixinha de texto, né? Mas o Uber busca muito simplesmente com o fato de existem diversos dados, esses dados precisam ser acessados, certo? E a partir do momento que, por exemplo, a ideia do Uber é pedir um carro, né? Então, eu vou pedir um carro para ir para algum lugar, eu entro, insiro onde que eu estou, aonde que eu quero ir. Os motoristas da região, e aí a região é importante, o dado de GPS é importante, eles recebem notificação que eu estou por ali. Então, eu quero uma coisa, eu quero ir para algum lugar, eu não quero esperar meia hora até chegar alguém. Então, o dado de onde estão os motoristas é importante, né? E também para o motorista, da onde que eu estou, ele também não quer fazer uma viagem enorme até me buscar. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Também o nível do Uber, então, filtros, né? O Select, Black, enfim, tem algumas categorias. Isso também precisa ser levado em consideração. E se ele altera a rota, vem, sei lá, surge um trânsito, ele cancela, tudo isso são dados que precisam estar ali e precisam estar o mais próximo do tempo real possível para que eu entenda o que está acontecendo e saiba quanto tempo que eu vou levar para chegar no meu destino, né? Então, essas informações são busca. São diversas informações que, apesar de não estar numa caixinha de texto, por trás a gente tem dado. Se a gente tem dado, a gente tem busca, a gente pode buscar, né? Existem diversos outros exemplos. Outro também é o Tinder. O Tinder também utiliza Elastic. A ideia do Tinder é basicamente um aplicativo de relacionamento, né? Então você vai escolhendo a pessoa, se sim ou se não, vai passando o dedo para a direita e para a esquerda. E aí o objetivo em si também é uma grande base de dados, tá? Você tem diversas informações de diversas pessoas, foto, descrição. Você tem filtros, mais uma vez, opcional, tá? Mas filtros é uma coisa que é relevante em um caso de busca. Então, você também tem filtros para direcionar e para adequar a busca para o resultado que você espera, né? E aí, baseado nas informações que você inseriu, você espera que você receba as informações atualizadas. Então, eu não quero essa pessoa, não é para essa pessoa aparecer de novo. Estou viajando, eu quero pessoas aqui perto. Não, pode ser até tal lugar. Então, eu aumento a distância. Ou seja, os filtros são bem relevantes, né? Esses são dois casos, mas tem diversos casos de busca aí que vão muito além, tá, desses dois exemplos de interface de busca em si. Você pode usar busca, e a gente vai falar mais para o final, mas você pode usar busca para, por exemplo, monitorar alguma aplicação, para monitorar um container. Basta você ter dado, você pode buscar. E aí, você buscando esse dado, você pode passar a analisar esse dado e gerar informações novas que talvez você não tivesse antes. Então, a busca ela vai bem além, ela é uma constante, né? Bastando você ter informação, você pode buscar e você pode analisar. Existem algumas diferenças tecnológicas, e aí é uma diferença da Elastic, mas que é uma diferença também crucial se você fala de busca, que é a escala, a velocidade e a relevância. A escala por quê? Às vezes a gente fala, vou começar vou começar um Uber, a primeira ideia do Uber. E aí você pensa, não, no máximo, não sei onde foi inventado o Uber, mas enfim, vamos fingir que foi São Paulo, acho que não. Mas, no máximo, população inteira de São Paulo, imagina, não vai crescer muito mais. E aí cresce. E agora? Aí, a partir do momento que cresce, imagina renderizar uma tabela do Banco Nacional, o trabalho que vai te dar, ainda mais com dados de GPS, que está sendo gerado. Então, assim, você vai ter que ter diversas fontes analisadas, aí você vai ter que envolver diversas fontes diferentes de dados também, e vai ter que analisar tudo junto e o mais próximo do tempo real possível. E aí, o que dificulta muito, né? Então, a escala, algo que te permita escalar, é importante. Também a velocidade, e aí isso faz total sentido com o que eu acabei de dizer. A busca, ela, lógico que depende muito do tipo de dado que você está trabalhando, que você está analisando, mas é importante que você seja capaz de ter velocidade, porque talvez não agora, não hoje, mas talvez amanhã você escale de uma forma que já seja necessário, ou você tenha tantos dados que a velocidade se tornou algo que está impactando a performance na sua aplicação para você e para o usuário final. E também, por fim, a relevância. E aí a relevância tem muito a ver com os filtros, né? Então a busca ela precisa te permitir filtro, ela precisa te permitir receber o dado que te interessa. Então, quanto mais isso ela te proporcionar, mais dedicado à resposta, mais
digamos assim, preparada a resposta e melhor para o usuário final, que vai ter aquilo que ele está procurando, que vai ter aquilo que ele está buscando de uma maneira melhor. Aqui são alguns, eu coloquei algumas marcas aleatórias, na verdade, mas é mais para vocês verem algumas diferentes indústrias, né, diferentes segmentos que estão utilizando o Elastic e que estão buscando, que têm informações para serem analisadas. Todas as empresas têm informações para serem analisadas e todo mundo pode ter um caso de busca. Tá? Não existe alguém que não pode ter. Basta, lógico, você ter as informações sendo geradas, né, os dados sendo gerados. Alguns exemplos que eu posso citar aqui, por exemplo, a IBM utiliza o Elasticsearch para o Watson. Então tem uma API que chama Discovery, e essa API, ela basicamente, você entra com um dado não estruturado, ou seja, uma frase qualquer, ela usa NLP para que ela entenda aquilo, né, e gere ali keywords, porque no final ele vai estar simplesmente gerando keywords, e essas keywords se tornam índices para você buscar no Elastic. E aí, com essas keywords que você está buscando no Elastic, você tem o resultado de volta e aí você retorna para o seu usuário final. Então, basicamente, assim que funciona com a camada de NLP. Né? Lógico que com toda a interface visual para facilitar o trabalho do desenvolvedor. Também tem a Microsoft que utiliza para a API deles de busca, que eles oferecem dentro do Azure. O GitHub é um caso legal, que também utiliza Elastic para busca. Tudo com UI, bastante UI, Stack Overflow também. Mas tem alguns casos, por exemplo, o Globo.com. Todas as pesquisas, até a votação do Big Brother, por exemplo, elas são feitas e são colocadas no Elasticsearch. Então, a partir do momento que você liga e vota em alguém, por exemplo, isso daí está sendo renderizado, está sendo colocado no App Store do Elasticsearch. E aí você consegue analisar a informação. Não é um front-end teu, mas é um front-end das próprias pessoas da Globo, do centro de operações deles. E aí vai, tem casos também que utilizam simplesmente para monitorar container. Então, o Walmart é legal, desde a boca do caixa até a parte de produção, caminhão, entrega, tudo gera esses dados, você precisa gerar os dados, né? Então, tudo você consegue ter saída de dado, e aí eles conseguem hoje saber, por exemplo, quantas bananas nesse segundo estão sendo vendidas no mundo inteiro. Então, a partir do momento que elas passam no caixa. E isso, para a economia, para falar com o fornecedor, para pedir mais estoque, para cancelar, isso aqui não está tendo demanda, isso aqui eu não quero mais, e por aí vai, é muito bom. Né? Faz total diferença, faz total sentido. E para operações também, quanto mais rápido a gente resolver o problema, quanto mais rápido a gente entender o contexto de uma situação, melhor. Bem, e aí sim, abrindo um pouco para falar do stack da Elastic. Esse é o grande stack da Elastic, ali é o modo de deploy, mas de resto, esse meio principalmente, e em cima estão as soluções. Eu vou passar por eles um por um. Então eu vou começar pelo centro, que é o Elasticsearch. Tá? O Elasticsearch, ele surge em meados de 2010, quando o nosso CEO, Shai, ele tem uma demanda, e aí uma demanda diferente. A esposa dele é chefe de cozinha, e ela tinha que buscar diversas receitas, ela demorava muito tempo. Aliás, eu não sabia esse tipo de tempo que se perdia montando receita. Eu sempre conheci receitas prontas. Então, assim, eu sou o usuário final total. Se eu precisava de uma receita, a receita estava pronta. Eu não sabia que alguém, um chefe de cozinha, gastava muito tempo procurando em livro, fazendo combinações, escrevendo, depois buscando no que escreveu, buscando em outras pessoas também que já escreveram livros, e por aí vai. Então, era um caso de busca, era um cenário que ele percebeu que a esposa dele estava gastando muito tempo no debug, né? E muito tempo para conseguir achar aquela informação que ela precisava. Isso aqui deu errado, e agora? Vou procurar tudo de novo, vou ver tudo de novo. E o que ela deveria gastar tempo, que era na cozinha, que era fazendo as combinações em si, que era criando a receita, ela acabava não tendo tanto tempo para isso, né? E aí foi quando ele criou o Elasticsearch. Ele fez o primeiro commit, open source, então ele fez o primeiro commit dele, já com o código aberto. E aí esse código cresceu bastante, a comunidade da Elastic também cresceu muito e cresce até hoje, super por causa das contribuições, né, que foram feitas desde então. E a coisa cresceu por demanda da comunidade,
e também por demanda da própria empresa, e por isso se tornou o stack inteiro. Mas, especificamente, o Elastic, então, tá? O que ele te permite? A gente falou da escalabilidade, isso principalmente por ele ser distribuído, tá? Então, o fato dele ser distribuído, você consegue escalar horizontalmente, verticalmente, você consegue ter diversos clusters, por exemplo, trabalhando, eu vou mostrar já algumas nomenclaturas, e com isso também alta disponibilidade, né? O tempo real, tudo tem a ver com aqueles 3 pontos que a gente colocou lá atrás, mas o tempo real, a gente fala near real time, mas o tempo real quer dizer o quê? A partir do momento que eu coloco um dado no Elasticsearch, ele já é buscável. Eu já consigo procurar, eu já consigo tê-lo ali para buscar, tá? REST API, a gente falou bastante de REST aqui hoje, então isso é muito bom, que te permite flexibilidade no que você está trabalhando e também você não precisa ter muita criação de compatibilidades diferentes, etc. Isso te permite flexibilidade nesse sentido. O armazenamento versátil, tá? E por isso que a gente fala que o Elasticsearch é um data store. Ele te permite armazenar diversos tipos de dados, né? Então você consegue trabalhar, por exemplo, com geolocalização e dados não estruturados, no caso de texto, documento, no caso de chá, uma receita. E por fim a busca eficiente. E aí a busca eficiente está muito relacionada aos filtros, né? Então diversos algoritmos matemáticos, mas que te permitem trabalhar para ter um filtro mais próximo do ideal possível para que você tenha o resultado mais próximo do ideal possível. A busca ela vai muito além, né? E para ela estar bem coerente, você precisa utilizar os filtros de uma maneira coerente também. Aqui são algumas nomenclaturas. A gente tem então os documentos. Tudo que a gente coloca no Elastic é um documento, né? E aí o conjunto de documentos ele se torna um index, tá? Então, a partir do momento que eu vou colocando documentos, você tem um index e esse index. Vou dar um exemplo, por exemplo, no caso da Netflix. Pode ser do jeito que vocês quiserem, mas drama, comédia, enfim, você separa por dados que têm alguma relação, né? E aí não é um banco relacional, mas você consegue dividir por index, então você fala, olha, esse tipo de dado é um tipo que tem uma correlação entre si. Por isso eu coloquei todos no mesmo index, então eu quero buscá-los juntos. A gente tem também o Node é o server, tá? Basicamente, e o cluster são vários servers. Tá? Então você tem essas nomenclaturas quando você trabalha com Elasticsearch a partir do momento que você cria que você começa a trabalhar. E aí a gente tem shards e réplicas, e para entender um pouco melhor de shards e réplicas, eu coloquei uma imagem aqui que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, de quando você cria o dado e como ele é distribuído. E até por isso que é um ponto positivo o fato dele ser distribuído. A partir do momento que a gente coloca um dado no Elasticsearch, ou seja, a gente tem um index, a gente tem os documentos ali, né? E aí ele já é automaticamente distribuído entre shards. Tá? E esses shards, eles vão estar então nos nodes. Você pode ainda ter a flexibilidade, por exemplo, vamos supor que você tem, sei lá, você chega em um index que tem teras de dados. Então você tem que escalar, você tem que aumentar aquilo. Como se aumenta? Se isso não fosse permitido para você, não tem muito jeito. Aí você só pode ir até 1 tera, vamos supor que é a capacidade, e não escala mais. E aí você vai ter que fazer buscas simultâneas, depois correlacionar dados, isso vai te dar um trabalho enorme. Mas o shard ele unifica, ele fala, olha, isso daqui, por mais que estejam em nodes diferentes, ou até em clusters diferentes, ainda é o mesmo shard. Então ainda estou trabalhando na mesma busca. Esse aqui é o mesmo shard que está sendo utilizado, mesmo estando em outro local, em outro node. Isso também te permite réplicas entre shards. Então se acontece alguma coisa com algum, você tem a réplica, e aí você consegue fazer a busca na réplica também, né? E isso te permite, então, mais segurança ali, que o seu dado vai estar disponível, né? Bem, para a parte de ingestão, ou seja, colocar dados no Elastic, a gente tem, por primeiro, o Logstash. O Logstash, o objetivo é, basicamente, colocando uma palavra, ele é um ETL, ou seja, colocar dados dentro, transformar dados para colocá-los dentro de algum lugar, ou vice-versa, né? Ou seja, o objetivo principal é a transformação de dados.
Aqui a gente coloca todos os tamanhos, formas e origens, porque tem diversas entradas e diversas saídas, até mesmo vindo do Elasticsearch já. Você faz o pipeline da forma que fizer sentido para você, ou seja, eu quero pegar um dado do HTTP, e aí eu quero colocar numa mensageria, e aí o dado que está vindo do Elasticsearch eu vou passar novamente pelo Logstash para transformar, para enriquecer esse dado. Se for uma geolocalização, eu quero fazer algum enriquecimento no meu dado antes de colocar no Elasticsearch, ou seja, ele te permite enriquecer e transformar o dado para que você coloque ele dentro do Elasticsearch. E aí também você consegue criptografar, usar alguns tipos de plugins, tudo para facilitar o seu uso. Aqui para vocês verem, eu coloquei alguns exemplos, mas tem vários que estão aqui que podem ser utilizados. Mas você tem entrada, você tem os tipos de entrada, você tem o enriquecimento e aí você tem a saída. Inclusive pode ser uma mensageria, pode ser um Kafka. E você coloca o dado então no Elasticsearch. Se você tiver uma aplicação que estiver bombardeando dados, você pode simplesmente tê-los em fila. E aí você vai pegando conforme a necessidade, tempos em tempos, etc. E a gente tem o Bits também, para a parte de ingestão de dados. O Bits, eu coloquei para português, aliás, a apresentação toda eu traduzi para português com um nome meio estranho, mas leves agentes expedidores de dados. O objetivo é, a nível de servidor, pegar o dado e colocar dentro do Elasticsearch. Você pode, por exemplo, pegar o dado, passar pelo Logstash para fazer algum enriquecimento ou alguma transformação e colocar no Elasticsearch, ou diretamente do Bits para o Elasticsearch. O objetivo principal é você enviar dados da fonte, ou seja, você vai estar a nível de servidor enviando dado, você navegar e centralizar no Elasticsearch, ou seja, a partir dali você já consegue ter a gerência desse dado, já consegue ter a informação, enviar para o Logstash, como eu citei, para o Elastic Cloud, que é uma das maneiras de consumo do Elastic. E, 2 pontos importantes, você tem a lib, o framework, para você criar novos bits. Tá? A comunidade ela já criou mais de 70 bits, e tem os bits que a gente criou, a diferença é que eles são suportados por nós, né? os que nós mesmos criamos. O LibBit ele é desenvolvido em Go, e está lá, está aberto, é só vocês construírem e começarem a utilizar. Aqui estão os nomes dos que a gente fez, dos nossos bits. Tá? Então tem bits para logs, métricas, rede, para eventos Windows, monitoramento de tempo de atividade, auditorias, serverless. Isso eu coloquei só alguns logos para vocês verem algumas das carinhas, mas tem mais. Tá? Um ponto que é bem importante e que traz um diferencial é a visibilidade imediata. Eu acho que a partir do momento que ela cria um Bits, ela já prepara todo o ambiente, aí eu vou mostrar já o Kibana, mas ela já prepara todo o ambiente para visualização, gerenciamento, para você trabalhar com esse dado. Né? Então, por exemplo, estou trabalhando com métricas de um container. E aí, a partir do momento que eu estou utilizando o Bits, eu já consigo, por exemplo, o que de ML, de Machine Learning, que está lá no Kibana para ser utilizado, o que de ML está sugerindo para mim, para eu utilizar, baseado nesse meu contexto? Como que eu quero ver o dado aí visualmente mesmo, na criação do hoje? Como que normalmente eu preciso visualizar esse dado? Quais são os alertas que normalmente são gerados quando eu estou trabalhando com esse tipo de dado? Então isso facilita bastante para você começar a utilização em si e aderir ao Elasticsearch mais rapidamente. Né? Aqui o Bits mais Logstash foi aquilo que eu falei lá atrás. Então você consegue também, ele também é uma entrada, eu só adicionei ele ali, ele também é uma entrada para o Logstash. E aí você simplesmente faz o enriquecimento, a transformação e coloca no Elasticsearch. E aí falando de Kibana, a camada de visualização e gerenciamento. Bom, a ideia do Kibana em si, ele se iniciou, na verdade, com um dashboard. Surgiu a demanda da comunidade, a gente precisa de um dashboard. Tudo que veio, como eu disse no princípio, tudo que veio a somar e a compor o stack são coisas integradas, né? Então você tem bastante disso. Logicamente, o Logstash aceitaria uma entrada do Bits.
E claro, o Bit seria uma entrada para o Elasticsearch e para o Logstash, e a mesma coisa que Kibana. Então as coisas elas se integram, né? E isso é uma vantagem até para a rapidez de desenvolvimento. E quando ele surgiu como uma visualização. Tá, tenho tudo, estou gerando os dados, já tenho eles disponíveis, mas como que eu entendo esses dados? Como que eu correlaciono e utilizo isso de uma maneira visual também? Né? Então surgiu o Kibana, depois ele avançou e hoje, por exemplo, ele é também uma UX para gerenciar o stack. Então como que está a performance do meu Bits? Tá? Então você também consegue gerenciar stack, isso foi um ganho, foi uma evolução dele durante o tempo. Fora isso, ele também tem mapas personalizados para análise geoespacial, você tem exploração gráfica, dashboard, canvas, você pode criar e compartilhar relatórios baseado no que você tem de dados e também criar aplicações personalizadas do tipo, vou definir nível de acesso e vou criar uma interface de você vai poder acessar o que está dentro do Elasticsearch, você vai ter uma interface visual e um dashboard, você vai poder filtrar até aqui de dado e a partir disso daqui eu tenho plugin e senha para ser visitante, por exemplo. Né? Aqui é uma visualização, só para vocês verem, isso aqui é do Kibana, aqui para logs, e ali lá era de Kubernetes, aqui são métricas. Aqui é a parte do campus. Enfim, aí ele tem algumas visualizações também, aqui é o Machine Learning. Daqui a pouco, não, mais pro final, na verdade, eu vou fazer uma demonstração e vou para vocês verem como que funciona isso, né, como que é lá dentro. E aqui eles trabalhando juntos, né? Então a gente tem o Bits, podendo novamente ir direto para o Elasticsearch, para o Logstash, do Logstash para o Elasticsearch e o Kibana. Logicamente, a arquitetura pode ser muito mais complexa que isso. Os nodes, aqui eu estou colocando o node de gestão que está aparecendo, mas na verdade você pode ter o de gerenciamento, enfim, isso aqui vai muito além. Pode colocar uma mensageria aqui no meio, você pode usar um Hadoop, vai além. Mas é para vocês entenderem como que isso aqui basicamente trabalha junto. E a gente tem soluções, tá? Isso está sendo criado o tempo inteiro, tem diversos tipos de soluções que estão sendo criadas, mas as três que a gente vai focar hoje são os logs, as métricas e o APM, tá? Então, e aí nisso a gente entra em observabilidade. Alguém já ouviu falar em observabilidade? Você ouviu falar? Diga. O que você ouviu falar? Show. Alguém mais? Não? Observabilidade, como foi falado aqui, como foi citado, na verdade ela é um termo, mais um termo aí que foi colocado, né? Mas que esse termo em si, ele diz que ele tem um objetivo principal de garantir que os operadores responsáveis pelo sistema possam detectar comportamentos indesejáveis, tendo as informações necessárias para determinar a causa raiz e, com isso, tomar a ação necessária. Ou seja, fazer uma visualização 360, gerar dados para que essa visualização 360 da sua aplicação seja feita e, com isso, você pode tomar as ações necessárias e determinar a causa raiz de uma maneira muito mais eficaz, muito mais rápida. Né? E por que isso é importante? Logicamente, quanto mais rápido, e aí para qualquer tipo de aplicação, mas quanto mais rápido a gente consegue fazer o debug, descobrir a raiz de um problema, entender o que aconteceu, correlacionar os dados e tomar uma ação, melhor. Melhor para o usuário final, melhor em relação ao aproveitamento de tempo de vocês, da empresa como um todo, e melhor para o ecossistema inteiro, né? Que a coisa vai gerar muito mais rápido e você vai conseguir muito mais rapidamente fazer o que é necessário com aquilo que você descobriu. Ou seja, observabilidade vem para dizer, olha, eu quero uma aplicação 360 graus sendo monitorada, sendo dados gerados de maneira 360 e eu quero, com isso tudo, poder correlacionar. Bem,
Em observabilidade, a gente fala de 3 pilares, tá? De 3 fontes geradoras de dados que a gente precisa ter numa aplicação observável. Então, a gente tem os logs, as métricas e o APM, que é o Traceability. Vou passar por cada um deles para vocês verem como que é para o stack, tá? Como que vocês utilizam. Então, basicamente, normalmente o log tem essa carinha, né? Então, a gente está trabalhando com a data ali e da onde que vem, da onde que você está fazendo o print. Você precisa colocar para printar, senão ele não vai printar. Então, essa é uma necessidade. E você coloca isso, normalmente você tem por time, né? Por quando que aquilo foi gerado e aonde que está sendo gerado. Se a gente fala de uma aplicação muito grande, ou de alguma aplicação que você nem conhecia, você está falando... você fala de mais dificuldade, né? Então, diversas vezes fala, pô, chegou um log aqui, mas não faço a mínima ideia por que isso aqui chegou. E aí, mais tempo que você vai gastar com debug, mais tempo para você entender, né? Então, ele é necessário, ele é relevante, mas também você precisa saber como você está colocando, como você está utilizando, e você precisa fazer, você precisa colocar, ele precisa printar, né? A gente tem os módulos bits para logs, tá? Isso aqui só para vocês verem, por causa do time, mas tem para container, database, web server, por aí vai. Aqui é o UI dentro do Kibana. Então, entrando em métricas, diferentemente de logs, normalmente você tem um dado, então assim, a cada X minutos, até coloquei exemplo, mesta e anote o consumo da CPU, e aí você tem isso como um metadado, né? Então, normalmente exibido como um KPI, então, como, isso aqui foi utilizado isso daqui desse lugar aqui. Então, alguma coisa bem parecida com essa interface que ele está gerando agora dentro do Kibana, então monitorando isso normalmente em tempo real, não pode ser feito em tempo real. Então vocês também têm módulos bits para trabalhar com métricas, a parte de infraestrutura, mas vocês verem, e a parte de aplicação. E UI direcionada para métricas, veja aqui ele está a parte de adicionar dados. Então é bem visual, o Kibana ele tem uma camada visual bem bacana. E ali a parte, já aquela visão que a gente viu lá atrás. E aí o Elastic Stack para APM. Alguém já ouviu falar em APM? New Relic? Também? Virou tipo aquela coisa de bombril, sabe? Todo mundo pega o New Relic. New Relic é um caso de uso, né, de APM. Bem, a Elastic também tem APM, o Stack também tem APM, tá? E definindo o APM em si, a partir do momento, nesse exemplo especificamente, se um request chega e aí a gente tem uma resposta de um erro 500. Pronto. E agora? Da onde veio, por que veio? Deixa eu dar uma olhada nos logs. Não sei ainda. Deixa eu ver as métricas. Não, parece que está tudo bem. E agora? O APM te permite o traceability aqui no meio dessa caixa preta, tá? Basicamente, o APM ele vai servir para... Ele é escrito, então, na linguagem da tua aplicação, são as disponíveis, e também tem para, se você for usar Run, né, JavaScript. Então, ele é escrito na linguagem da tua aplicação e ele fica na aplicação, ele é a nível de aplicação. Ele vai ser como uma library, você vai instalar ela, como qualquer outra, e a partir desse momento você começa a ter o traceability, esse aqui é o UI dele, de queries no banco de dados, erro, spam, tudo que você colocou a nível de aplicação, e ali está uma telinha do código em si. O APM no stack, tá? Então o APM, basicamente, você vai colocar o agente a nível de aplicação, tudo vai ser consolidado no server, o server é desenvolvido em Go também, e aí dali para o Elasticsearch. Pode ser, por exemplo, de tempos em tempos, enfim, baseado na sua necessidade. Qual é a relevância disso estar tudo junto, né? A partir do momento, então, que a gente tem a parte de logs, a parte das métricas e do APM, tudo junto no mesmo lugar, a gente consegue ter isso como índices e utilizar isso no Elasticsearch como qualquer outro dado.
e correlacionar e entender, por exemplo, o impacto de um tráfego muito grande no meu site com um possível erro que está sendo gerado em algum momento na aplicação. Então você consegue correlacionar isso e tudo isso vira mais um dado que você está ali com a possibilidade de correlacionar dentro do Kibana. Então, aqui dentro do Kibana, com isso, né, o que você pode fazer, então, você gerar os reportes, alertas, a parte de machine learning, correlação, monitoramento, então, tudo isso já com todos esses dados correlacionados. E, por fim, o modo de consumo, né? Você consegue consumir ele em cloud. A gente tem o Elastic Cloud, então é só entrar cloud.elastic.co e aí você consegue consumir. Ele vai ter uma UI de configuração tipo o Azure, o Google. Na verdade, ele usa por trás não, você até consegue escolher qual que você quer, o Google ou a Amazon, né? E a vantagem de utilizar é que simplesmente a gente conhece o que a gente fez. Então, a gente tem as melhores práticas de arquitetura, a gente dá o suporte, etc. E também, da forma que vocês quiserem. Eu acho que inteiro ele é open source, até mesmo machine learning, mas você tem também a parte standalone e você tem o Elastic Enterprise standalone. A partir do momento que vocês baixam, vocês já conseguem utilizar. Algumas features não, apesar de serem open source, você ter visualização dela, ela não está no Basic, mas aí tem os níveis ali que você pega o Gold e o Platinum com elas, que não são stack não, stack você consegue usar, mas algumas features extras, tipo Machine Learning Alerta. E o Cloud Enterprise, que vai servir tipo como um VMware, para quando você estiver trabalhando com muitos clusters e precisar de gerenciamento, e também inclui suporte. Eu gostaria, mas eu não sei se eu vou ter tempo, acho que não, então fica para mais... Não sei se vocês quiserem ver depois, mas fica o convite para vocês entrarem e verem ali como que funciona isso dentro do Kibana. É fácil, tem 14 dias de teste em cloud, então se não quiser nem configurar na máquina, testa em cloud para ver como é que funciona. E por fim, fica o convite para que vocês façam parte da comunidade da Elastic. A gente, né, nós já somos mais de 200 mil membros, então tem muitos membros, isso daqueles que estão no meetup.com, né, que é onde a gente contabiliza, e também de pessoas que contribuem com o código da Elastic. Eu vou falar desses três aqui, para depois voltar nesse. Mas a gente está nas mídias sociais, tá? Então podem seguir, enfim, achar ali a gente nas mídias sociais. Eu criei para o Brasil também uma página no Face, um grupo, então dá para vocês entrarem no grupo, falar, colocar dúvidas, enfim, o que vocês quiserem. Tem bastante gente muito experiente em Elastic que pode ajudar. Tem um fórum em português também que criei há pouquinho tempo, está no site oficial da Elastic, então ali vocês também conseguem fazer pergunta. A diferença é que ela vai para nível global mesmo, estando escrita em português. Sim, o pessoal utiliza Google Tradutor, etc., mas te responde. E tem engenheiros da Elastic no Brasil que estão lá para responder também. O nosso código, então, convidados para contribuir, para ir lá, mesmo que seja feedback, pode ser também, e ali você vê o roadmap, é tudo aberto. E por fim, convidados para quem tiver interesse. A gente não tem um grupo de meetup em São Carlos, então quem gosta de Elastic ou já organizou meetup, tá afim, fala comigo que você pode ser um organizador aqui, e tá bem legal, a gente está trabalhando com programas de reconhecimento, etc, então tá bem bacana. Basicamente isso, acho que eu não tenho tempo para pergunta também. Então, obrigada.